A gente está com um temão hoje, que é como trabalhar a autoestima, a baixa autoestima nos atendimentos. E eu trouxe essa temática hoje da baixa autoestima, que é uma queixa bastante recorrente, e muitas vezes é uma dor nossa, né? Muitas vezes nós mesmos temos questões com a autoestima, temos questões de como é o nosso relacionamento com a gente, como é o nosso relacionamento interior, e obviamente isso vai afetar o nosso desempenho, como eu vinha falando, porque se a gente tem um relacionamento interior pouco nutritivo, pouca qualidade de nutrição, isso vai se refletir na nossa fala, isso vai se refletir na nossa postura, isso vai se refletir na nossa visão de processo, isso vai se refletir na nossa capacidade de sustentação do relacionamento terapêutico, né? Então, é importante a gente olhar também para o nosso relacionamento interior, porque a autoestima é um tema que se conecta com o relacionamento interior, né? A autoestima, na verdade, ela é o resultado de como a gente trata a nós mesmos, né? A autoestima, o próprio nome diz, né? É a estima pela gente mesma. E esse tema, ele é muito confundido com... sabe aquela coisa de mim eu dou conta, eu sou mais eu não ligo para o que os outros falam, eu me banco. E não é isso que se refere à autoestima, né? A autoestima é a qualidade de afeto que a gente oferece para nós mesmos, né? A qualidade de companhia que nós somos capazes de oferecer a nós mesmos. A qualidade de suporte, de apoio, de amizade que a gente é capaz de oferecer a nós mesmos. E isso é um super desafio, porque a maioria de nós é super bom em oferecer afeto, companhia, compaixão, amizade para os outros, e a gente é super ruim em conseguir fazer isso com a gente mesmo. E os nossos clientes também. Eles muitas vezes conseguem ter até um nível de gentileza nas relações com o outro, conseguem atender às demandas dos relacionamentos externos, mas tem muito ou zero habilidade, bem baixa, de oferecer essa mesma qualidade empática, gentil, amorosa, companheira a si mesmo. Então, quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando desse ponto. Qual é a capacidade de afeto que a gente consegue gerar na relação com o que a gente sente? Para nós, profissionais, e apoiar o nosso cliente no atendimento a gerar essa qualidade de relacionamento interno, onde ele ofereça a si mesmo essas qualidades de companhia, afeto, generosidade, amizade, compaixão, suporte, acolhimento para com o que ele sente. Olha que interessante isso, né? Para com o que ele sente. Então, boa tarde para a Vânia, que entrou, boa tarde para a Martinha. E vamos indo, né, para falar de como a gente faz isso no atendimento. Primeiro, deixando claro esse ponto, para a gente trabalhar a baixa autoestima como queixa, a gente precisa primeiro compreender o conceito de autoestima devido a essa confusão que existe em relação ao que de fato é autoestima, né? Então, a autoestima que a gente está tratando aqui se refere à qualidade de relacionamento interno para com o que eu sinto, para com o que é sentido, seja em mim, seja no meu cliente. A autoestima não é, nesse caso, a postura que de mim eu dou conta, eu sou mais eu, não estou nem aí porque os outros pensam, que é um conceito social muito difundido hoje nas mídias, nas redes sociais. Não é isso que é autoestima, mesmo porque esse tipo de relacionamento se refere a mais ter que sustentar uma posição, uma imagem que é super cansativa, super exaustiva, para, na verdade, esconder dores internas do que, de fato, uma autoestima real, né? É um tensionamento para sustentar o tá tudo bem aqui fora, mas lá dentro existem dores severas acontecendo. Então, é muito, muito importante que você saiba distinguir
autoestima real, real autoestima, dessa autoestima que gera aí muita pressão, muita sustentação e muito desgaste para esconder dores internas, ok? Então, boa tarde para a Edna também, que está entrando aí. E vamos em frente falar dos manejos. Então, ponto número 1 eu já falei. Distinguir real autoestima dessa autoestima conceito social, mainstream, ou conceito de rede social, né? De eu sou mais eu. Não é isso, né? Autoestima é a qualidade do relacionamento que a gente é capaz de oferecer para com o que a gente sente. Para ficar claro esse ponto número 1, antes da gente ir para os manejos, né? Como é que eu recebo a queixa do cliente que fala de baixa autoestima, ou se você, como profissional, tem uma questão aí com a sua autoestima, que é importante olhar, porque isso, como eu disse, vai se refletir na sua fala, vai se refletir na sua prática, vai se refletir na sua postura e vai se refletir no seu manejo terapêutico. Não tem como, né? Nós somos um sistema integral, então, como eu penso, como eu sinto e como eu me comporto, se reflete em tudo que eu faço. Né? Então é muito difícil você ter um manejo excelente e você ter uma relação consigo mesmo pobre e pouco nutritiva. É muito difícil isso acontecer, né? Seria o mesmo que um atleta de alta performance que não come. Ele joga muito bem, mas ele não consegue correr, porque ele não se nutre para poder correr de maneira efetiva. Então é a mesma coisa. Se você não tem uma nutrição interna adequada, essa falta de nutrição ou essa desnutrição vai se refletir na sua prática, no teu manejo, na tua fala, no teu comportamento, em tudo, né? Então, se a autoestima é um tema para você como profissional, é importante olhar. E também é importante que você tenha caminhos para recepcionar e manejar essa queixa no consultório, essa queixa nos atendimentos. Boa tarde, Jonathan, que chegou agora. Jonathan, a gente se falou no Instagram esses dias, né, Jonathan, que tá aí, vai participar do workshop Corpo, Coração e Mente. E a gente está aqui já dando os primeiros passos para falar do tema baixa autoestima, como é que a gente maneja isso no consultório. Então, muito bem. Passo número 1. Tendo ficado claro o que é autoestima no contexto terapêutico, que é a capacidade de oferecer a si mesmo um bom relacionamento com o que é sentido, a gente vai para o manejo. Vamos imaginar o seguinte cenário. Uma pessoa comenta com você que ela passou por um divórcio e aí ela passou por todo o luto do divórcio, sofreu o divórcio, né? Passou por todo o processo do divórcio e ela já está naquele momento que ela quer começar a se abrir para encontrar uma nova relação, para se conectar aí com uma nova pessoa. E aí ela começa a conhecer umas pessoas desses aplicativos, alguma coisa assim, e aí ela marca um encontro para conhecer essa pessoa. E aí ela, né, antes desse encontro, ela e a pessoa estão aí num papo bacana, que está evoluindo, puxa, interessante, estou bem interessada no rapaz, no cara. Conseguem marcar um encontro pessoalmente, se encontram, começam um bate-papo, e aí o cara fala, puxa, você é muito legal, mas acho que a gente não tem muito a ver e tal, não rola. E ela vai para casa arrasada. E aí ela chega em casa e fala assim, ela vai ligar para uma amiga para desabafar, chorando, puxa, que horrível, acabei de tomar aí um fora, conheci um cara super legal, fiquei super interessada, começando a me abrir, né, achando que ia rolar, e o cara disse para mim que não rolava. Aí a amiga que tá ouvindo a desabafo, ela super triste, fala assim, mas você esperava o quê? Do jeito que você é desinteressante, do jeito que você é burra, do jeito que você não fala nada direito, do jeito que você é feia, do jeito que você é isso, do jeito que você quer, você esperava o quê? Que ele se interessasse por você? Quando a gente ouve uma história assim, a gente fica meio chocado de imaginar que uma amiga falaria isso para uma outra amiga que tá triste, que tá deprimida, que tá chateada porque não teve um encontro, o primeiro encontro bem sucedido em alguém que ela estava interessada. A gente fica chocado se a gente ouve isso de fora, mas a gente não fica chocado da gente falar isso pra gente mesmo. Porque nesse exemplo, quem tá falando isso para essa pessoa que acabou de ter, entre aspas, aí um fora no encontro, é ela mesma.
Ela se trata dessa forma, ela se maltrata dessa forma, ela se qualifica dessa forma. É esse tipo de suporte e apoio que ela oferece a si mesma nos momentos mais vulneráveis ou mais difíceis. Essa é a característica de um relacionamento interno baseado em baixa autoestima. Então, a gente precisa se, entre aspas, escandalizar da mesma maneira que a gente se escandalizaria se a gente ouvisse isso de alguém de fora, uma amiga falasse isso para a pessoa, ah, você é tão burra, quem é que vai saber de você? Tanto quanto a própria pessoa fala isso para si mesma. Você é burra, você não tem jeito, ninguém tá nem aí para você, você não faz nada direito, você é isso, você é aquilo. Essa relação interna depreciativa denuncia a baixa autoestima. Porque é essa a qualidade de suporte e apoio que a pessoa dá a si mesma nos momentos mais difíceis, onde ela erra, onde ela não consegue o que ela quer, onde ela está frustrada, quando ela precisa de mais qualidade de compaixão, né, mais qualidade de acolhimento, mais qualidade de colo. Então, se a gente mudar a figura, se você é um amigo ou uma amiga que recebe um amigo que tá triste, que tá mal, que acabou de fazer uma super cagada na vida, ou acabou de tomar um fora, acabou de sair de um relacionamento, tá naquele momento triste, qual é a qualidade de suporte e apoio que você oferece para esse amigo? É um suporte de escuta? É um suporte compassivo? É um suporte de qualidade, de afetuosidade, de gentileza? Não é assim que você quer receber esse amigo? Pois é essa mesma qualidade de suporte, apoio e gentileza que a gente precisa desenvolver no nosso relacionamento interno, com aquilo que a gente sente, e que a gente pode oferecer como suporte e apoio do manejo terapêutico para com o nosso cliente, para que ele desenvolva esse mesmo relacionamento que ele é capaz de oferecer para um amigo, para ele mesmo, para com que é sentido, em especial no momento mais difícil. Porque é no nosso pior que a gente precisa oferecer para nós mesmos o nosso melhor. Não é quando tudo está dando certo, quando eu estou brilhando, quando eu estou acertando. Isso é fácil. Agora, quando está tudo desmoronando, quando nada está dando certo, quando eu estou mal, é nesse momento que eu sou esse recipiente, esse ambiente, esse suporte para mim. E é essa qualidade de relacionamento que nós podemos construir no relacionamento interno do cliente, através dos nossos atendimentos, através do nosso olhar e da nossa postura terapêutica, se a gente já também estiver fazendo isso com a gente mesmo. Porque se a gente está acostumado a bater na gente, se a gente está acostumado a criticar a gente de maneira severa, se a gente oferece o nosso pior quando o pior acontece com a gente não vai ser capaz de fazer isso com o nosso cliente. A gente precisa ser esse suporte, essa qualidade gentil para com o que sentimos, para então oferecermos ao cliente o caminho para ele ser esse suporte gentil para com o que ele sente. E é isso que vai mudar a história da baixa autoestima dele. Fora isso, tem um mapa aqui que eu trouxe para vocês com os meus super desenhos. Ainda bem que eu não sou artista plástica, né? Que eu não sou desenhista. Mas tem alguma arte no meu desenho. Que na relação da baixa autoestima, a gente tem dois elementos. Na verdade, são três. A gente tem o elemento número 1, que é quem deprecia. Vou colocar como depreciador. E ele deprecia o elemento número 2, que é o que eu vou chamar de ser colapsado. E a pessoa, geralmente, que tem a baixa autoestima, está identificada com o elemento número 2, que é o colapsado. O que eu quero dizer com isso? Se eu acabei de dar um exemplo aqui, eu tô sozinha, tomei um fora, ou tô saindo de uma relação difícil, eu não tô tendo cliente, eu tô sem dinheiro, seja lá qual for o cenário, e eu tô aqui dentro, descendo a lenha em cima de mim, certo? Você concorda que existe alguém criticando e descendo a lenha, né, depreciando, que é o depreciador, e alguém dentro de mim que se sente atingido, machucado, golpeado por essa depreciação?
E que geralmente a pessoa que sente a baixa autoestima, ela se sente esse aqui. Ela se sente esse aqui. Que é as lagriminhas dele, tadinho. Ela se sente esse aqui. Deixa eu fazer um tristinho mais bonitinho, peraí. O colapsado. Ela se sente esse aqui, o colapsado. Então, tem algo na pessoa, uma parte, né? Algo nela que critica, que deprecia, que põe para baixo, e outro algo nela que concorda, que se sente golpeado, que vive no julgo desse número 1. Só que a pessoa. Então, qual que é o manejo que a gente precisa trazer? Quem é que está faltando aqui? A gente precisa promover a desidentificação para trazer a pessoa, o eu que observa, integral, para perceber ambos os algos que estão atuando na dinâmica da baixa autoestima. Então, baixa autoestima é uma dinâmica onde algo em mim é depreciador e algo em mim se colapsa na depreciação, se sente tão depreciado que colapsa. E eu estou identificado, fusionado, perdido, inundado na emoção de tristeza e dor desse número 2. Então, como é que a gente faz? A maioria de nós, muitas vezes, quer fazer o manejo ou trabalhar a pessoa que tem a baixa autoestima, tentando fortalecer esse aqui para combater esse aqui. E isso leva a uma guerra. Porque ficar tentando combater o depreciador demanda muito trabalho e muita energia. Nós temos um caminho de saída mais fácil. Qual é o caminho de saída mais fácil? Ajudar a pessoa a perceber que ela é o espaço, o observador que percebe as duas partes. Algo nela que é o depreciador e algo nela que é o depreciado que colapsa. E ela, ao perceber isso, já pode se sentir inteira, integrada, gentil, compassiva, porque ao ela desenvolver um relacionamento gentil, curioso com esse e com esse, ambas as coisas vão começar a se transformar e a dinâmica da baixa autoestima começa a mudar para uma nova estima imediata. Percebe que a gente nem precisa de anos para fazer isso? A gente precisa promover o deslocamento da consciência para que, através dessa percepção e de um novo relacionamento, a pessoa saia do fusionamento do eu colapsado e do eu que deprecia. O eu que deprecia, na verdade, é uma parte da pessoa preocupada, que tem a ver com a aula que eu dei na semana passada sobre a dinâmica dos críticos internos. O crítico interno é uma parte protetora muito preocupada. Então, quando ele deprecia, na verdade, ele está com muito medo que a pessoa seja esse aqui colapsado. E a maneira que ele tem de provocar ou de dizer que ele está muito desesperado é através da crítica. Porque é a maneira que ele tem de tentar proteger. Se a pessoa fica nesse estado, ela vai se expor menos. E ao se expor menos, menos risco de novos machucados. Essa é a possível visão de um eu depreciador ou um crítico interno que tem essa atitude. E o eu colapsado, muito provavelmente, tem dores passadas, tem dores significativas relacionadas à vergonha, relacionadas à traição, relacionadas a abandono, rejeição, podem ser até ligadas a traumas de desenvolvimento, enfim, que faz com que fique suscetível à crítica de um eu depreciativo. Então, é uma dinâmica interna até bastante antiga, que nem tem a ver com os eventos presentes. Mas para a gente poder mergulhar nesse aqui e descobrir como é que esse aqui carrega essas dores, a gente precisa, primeiro, desidentificar, criar um espaço de observação para perceber ambos
ambas as partes, e uma a uma desenvolver um relacionamento curioso, para que então, através desse relacionamento, essas partes passem a confiar em mim como ser integral e comecem a relaxar na forma de existir, criando uma acomodação dentro de mim, através de uma integração. E isso vai deixar esse aqui maior e inteiro. E já vivendo uma nova estima, uma alta estima em relação a si mesmo, oferecendo afeto para essas partes perdidas que estão nessa dinâmica, e através desse afeto, essas partes perdidas que estão nessa dinâmica, recebendo essa qualidade de afeto nutritivo, passam a se transformar. Porque começam a receber a substância transformacional alquímica, que é o afeto que vem do relacionamento, né? Que vem do vínculo, que vem da gentileza, que vem da compaixão, que vem da atenção, como qualquer coisa na natureza. Quando recebe atenção, nutrição, calor, floresce. As partes que moram em nós, quando recebem atenção, calor e gentileza, cuidados, elas também florescem. Então, a gente não quer promover guerra contra algo, a gente quer promover inclusão integrativa sistêmica, para que eu seja esse espaço para qualquer coisa em mim. Isso, obviamente, dentro da visão, da focalização, do relacionamento interior, que é o que eu venho trazendo aqui para vocês, né? Que foi desenvolvida aí pela Enya Weiser Cornell, que foi aluna do Eugene Gentry, que foi o criador da focalização, que nos ensina que é através do caminho do relacionamento com o que é sentido no nosso corpo, na nossa sensação sentida, que é possível promover esse diálogo, e através desse diálogo absurdamente aceitante, né, acolhedor, tudo aquilo em mim que está em tensão encontra um caminho de relaxamento. O que está contraído se torna descontraído, o que está tenso se torna relaxado, o que está bloqueado se torna fluxo. E fluxo é a nossa qualidade existencial de vida. Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se tiver algum comentário que você que está aí assistindo queira fazer, vai escrevendo aí no comentário, até para me dar feedback se está ficando claro, né, esses desenhos, essas imagens que eu vou trazendo para tentar deixar a coisa mais clara, que a gente vai aprofundando. Então, Jonatas, para que o potencial interno possa aflorar? Sim, para que o potencial interno possa aflorar, né? Nós somos uma inteligência sistêmica, que existe uma capacidade, nosso corpo, né, a nossa psique, o nosso corpo como um todo, existe uma capacidade de autorregulação plena, e, porém, essa autorregulação precisa de alguns elementos presentes para que ela possa acontecer. Então, se a gente quer promover a autorregulação, a gente precisa de ambiente interno para a autorregulação acontecer. Se eu estou num nível de estresse muito elevado, é muito difícil a autorregulação acontecer, porque o corpo está tentando dar conta dos níveis de estresse para não haver um colapso. Então, eu preciso reduzir os níveis de estresse, acomodar os níveis de estresse para o corpo promover a autorregulação, né? Então, o potencial existente em nós de autocura, autorregulação, crescimento, desenvolvimento, a gente está crescendo e se desenvolvendo desde lá do útero da nossa mãe, né? É um potencial de vida absurdo que sai de um encontro de duas células microscópicas que se alojam lá no útero, ou seja, ambiente. Não adianta a gente ter óvulo e espermatozoide unidos se não tiver ambiente para eles florescerem, certo? Então, o ambiente é o elemento principal. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Maurício, que entraram. Sem o útero lá como ambiente, não vai adiantar ter célula espermatozoide. Então, eles entram, né, nesse ambiente e começa a se desenvolver a vida numa potência de crescimento e desenvolvimento sem fim. E a gente deixa de ser embrião, a gente deixa de ser neném, a gente deixa de ser criança, a gente deixa de ser adolescente, a gente vira adulto e continua. E isso tudo sem que a gente precise pensar sobre isso, né? E se curando, se autorregulando, se autotransformando, a vida sempre encontra um jeito de seguir adiante. Tudo isso está em nós. Porém, se a gente fica fixado, bloqueado
impedido de estar nesse fluxo através dos traumas, através das fixações. Um tipo de fixação, eu sou tarará, né? Quando a gente se define por uma frase, especialmente com uma frase de uma característica negativa, como, por exemplo, eu sou ansioso, eu sou irritado, eu sou estressado, ou seja, é fixo, isso impede a nossa natureza natural, a nossa natureza orgânica, de viver o fluxo de que as coisas são transitórias, e a gente continua no caminho da evolução, no caminho do desenvolvimento intrínseco a nós, né? Então, numa relação de baixa autoestima, com certeza existe uma fixação a respeito da visão que a pessoa tem de si mesma. E essa visão fixada é como um transe. Então, quem trabalha com hipnose, por exemplo, uma das coisas que eu estudei muito eu estudei muito hipnose, principalmente hipnose ericksoniana, eu acho que o principal trabalho da hipnose não é desenvolver transe, é despertar as pessoas do transe. Uma pessoa com baixa autoestima, ela está vivendo um transe em relação a si mesmo, de que ela é alguma coisa ruim, e o transe vem do eu depreciador, e o que está hipnotizado pela fala do eu depreciador é o eu que colapsa, que está colapsado naquela fala. Então, fazer o despertar desse transe é o que volta a pessoa para essa qualidade de crescimento, desenvolvimento e autorregulação intrínseca ao nosso corpo e ao nosso psiquismo. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Jonathan, se era esse potencial interno que você estava se referindo, mas se eu entendi, é exatamente isso, é retornar para o nosso potencial interno, que já é disponível para aflorar, que já está no nosso corpo, que já está na nossa natureza humana, né, que tem atravessado aí milhões de anos a evolução e sendo bem sucedida na capacidade de adaptação para sobreviver e a vida continuar fluindo, que a gente retorna, né? A gente não produz isso, né? A gente não consegue fazer isso, a gente consegue ajudar o nosso corpo a voltar para isso. Da mesma maneira que se você corta sua mão, você ajuda o seu corpo a fazer a cicatrização, mas quem faz a cicatrização é o corpo. Se você quebrar o seu braço, você vai no médico e bota lá o gesso, para apoiar o seu corpo, fornecer as condições para ele fazer o processo que ele sabe fazer, que é de reintegrar, remembrar, recolar, se curar, né? Voltar para a natureza dele. E ele sabe fazer isso. Então, a gente cria as condições para esse potencial atuar. Da mesma maneira que a gente ajuda uma flor quando a gente cuida da terra, né? A semente está lá, a gente pode regar, deixar no sol, oferecer todo o ambiente. Mas o trabalho de deixar de ser semente para virar flor está dentro da semente. Não é a gente que faz. A gente ajuda nas causas e condições, no suporte do ambiente. Mas quem faz é a própria semente. E o mesmo se refere ao que é sentido. As dores, os traumas, os bloqueios, os complexos. São pontos de constrições, que o nosso trabalho é apoiar a desconstrição para a integração, que leva à autorregulação. Esse é o nosso trabalho. É fazer o manejo em relação ao que está bloqueado, voltar para o fluxo. Né? Então, não é um fazer a cura. A gente não tem essa habilidade de fazer a cura. A gente tem a habilidade de promover as condições para a autorregulação acontecer, que está dentro da pessoa, o que torna o nosso trabalho muito mais leve e muito mais preciso, né? Então, acho que aqui ficou bem claro, bem explicado o manejo, né? Como é que a gente pode compreender essa queixa da baixa autoestima, entendendo o que é autoestima, ponto número 1, dentro desse contexto, compreendendo qual é a dinâmica da baixa autoestima, que se refere a guerras internas que a pessoa está vivendo. O manejo terapêutico sempre começa pela desidentificação, que é trazer a pessoa para se tornar esse eu que percebe o que está acontecendo lá dentro e desenvolve um relacionamento curioso, gentil, amoroso com aquilo que está acontecendo lá dentro. Na focalização a gente aprende até as frases, a linguagem precisa para fazer o estabelecimento desse relacionamento, e quando esse relacionamento fica muito amoroso, o calor interno fica muito gostoso, como qualquer flor no sol, ela vem para fora.
Então, nossas dores, os nossos medos, os nossos bloqueios, quando recebem essa qualidade de calor do relacionamento que nós nos tornamos capazes de fornecer para o que está lá dentro, florescem. E se a gente leva isso para o nosso atendimento, é isso que o nosso cliente vai experimentar, porque a gente vai apoiá-lo a desenvolver essa qualidade de relacionamento, esse calor de relacionamento com que ele sente. E quando ele aprende isso, o que mora dentro dele se transforma. E ele aprende isso de uma maneira muito bonita através do relacionamento com você e da qualidade de vínculo terapêutico que você fornece. E mais do que isso, ele aprende a desenvolver isso de uma maneira independente, onde ele percebe que ele é o próprio agente de transformação e que você é o companheiro de viagem dessa transformação, né? Então, tira de nós o peso de você mudar ele. Você não tem esse poder. Mas quando ele encontra em você o grande companheiro, onde ele aprende as habilidades e os treinos de habilidades necessárias para que ele possa levar a nutrição que está faltando para o que está desnutrido e desértico dentro dele, eu tenho certeza que ele sempre vai lembrar do grande trabalho que você fez na vida dele ao mudar o relacionamento dele com ele mesmo, porque você sabe como fazer esse relacionamento com você, e então você vai ser capaz de levar essa qualidade de relacionamento para os seus atendimentos.